Você já imaginou chegar na aposentadoria sem depender exclusivamente do INSS? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te dissesse que investir R$ 500 por mês pode fazer você acumular aproximadamente 750 mil em 30 anos, você acreditaria? E mais do que isso, que esse patrimônio pode gerar uma renda próxima de 2.500 por mês, preservando boa parte do patrimônio ao longo do tempo. Pode parecer exagero, mas não é. É simplesmente matemática dos juros compostos trabalhando ao seu favor. E o mais interessante é que você não precisa ser rico para conseguir fazer isso. E nesse vídeo eu vou te mostrar de forma simples quanto você pode acumular investindo 500, 1.000 ou 2.000 reais por mês. E quanto que esse dinheiro pode gerar para você de renda no futuro para que você consiga alcançar seus objetivos financeiros. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar. E se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel, sou economista e assessor de investimentos e aqui no canal eu compartilho conteúdo sobre investimentos, planejamento financeiro e economia, sempre de uma forma simples, prática e sem aquele economês complicado. Eu acredito que poucas decisões financeiras são tão importantes quanto começar a planejar a sua aposentadoria, porque gostando ou não, existe uma única coisa que ninguém consegue recuperar, que é o tempo. E quando a gente fala em investimentos, o tempo costuma ser muito mais importante do que o valor que você vai investir. E você já vai entender o porquê disso. Quando eu converso com muitos clientes, muita gente acredita que precisa ganhar muito dinheiro para começar a investir. Mas isso não é verdade. Na realidade, o maior patrimônio que você, jovem, pode construir não é o salário, mas sim o seu tempo. E quem faz o tempo trabalhar a seu favor são os juros compostos. Talvez você já tenha ouvido essa expressão algumas vezes, mas ela é muito mais simples do que parece. Imagina que você vai investir R$ 100. No primeiro período, esse dinheiro vai render, e no segundo, você não recebe somente o rendimento sobre os 100. Você recebe rendimento sobre os R$ 100, mais tudo que aquilo já rendeu anteriormente. E depois esse processo ele vai sempre acontecendo de novo e de novo. É como se fosse uma bola de neve descendo a montanha. Ela vai começar pequena, mas conforme ganha velocidade, ela cresce cada vez mais. E é a mesma coisa que acontece com o seu patrimônio que investe por muitos anos. É justamente por isso que começar cedo costuma ser muito mais importante do que investir valores muito altos apenas no futuro. Mas agora, vamos para os números. Para essa simulação, eu vou considerar uma rentabilidade média de 8% ao ano. E antes de continuar, é importante fazer um aviso. Isso não é uma promessa de rentabilidade. A gente sabe que cenário e mercado não garante retornos futuros. Então aqui a gente está utilizando uma média histórica apenas para facilitar o entendimento. Dito isso, olha só. Se você investir R$ 500 por mês durante 20 anos, vai poder acumular aproximadamente R$ 294 mil. Mas se você continuar investindo por mais 10 anos, totalizando 30, esse patrimônio sobe para aproximadamente R$ 745 mil. Então percebe a diferença? Você investindo apenas 10 anos a mais, praticamente dobrou, triplicou aí o seu patrimônio. Então isso mostra que os últimos anos costumam ser os mais poderosos para os juros compostos. E fica aí até você ver quanto que esse patrimônio pode pagar todos os meses. É aqui que a maioria das pessoas percebe porque começar cedo faz tanta diferença. Mas agora vamos dobrar o aporte então. Se você investir R$ 1.000 por mês, vai poder acumular aproximadamente 589 mil em 20 anos. E cerca de 1.490.000 em 30 anos. Então percebe a diferença, quanto maior o aporte, maior o montante que você vai conseguir. Mas agora imagina uma pessoa que consegue investir R$ 2.000 por mês. Depois de 20 anos, ela vai ter aproximadamente 1.170.000. Já em 30 anos, esse patrimônio ultrapassa 2.900.000. Mas aqui que tem uma lição muito importante. Não olhe ali para os R$ 2.000 por mês. Olhe para o tempo. Porque você não precisa começar investindo todo esse valor. Você pode começar com aquilo que cabe no seu orçamento hoje. Seja 200, 500, 1.000, 2.000, conforme a sua renda cresce, você vai aumentando os aportes. E é exatamente assim que a maioria das pessoas constrói patrimônio. Legal, Gabriel, mas quanto que isso vai me gerar de renda no final do dia? Agora vem uma pergunta que muita gente faz, né? E tudo bem, eu acumulei esse patrimônio, mas quanto que ele vai me pagar por mês? E tem uma regra bastante conhecida no mercado chamada regra dos 4%. Ele não é uma garantia, também não funciona para todas as situações, mas é uma excelente referência para planejamento financeiro. E a lógica, na verdade, ela é bem simples. Se você retirar aproximadamente 4% do patrimônio por ano, tem uma boa probabilidade que esse dinheiro consiga sustentar uma renda durante muitas décadas, principalmente quando o patrimônio continua investido. Traduzindo isso para os nossos exemplos, então, né?
Então vamos lá, quem acumulou aproximadamente 745 mil pode ter uma renda aproximada de 2.500 por mês. Já quem acumulou 1,5 milhão vai conseguir uma renda aí próxima de 5 mil reais mensais. Já quem conseguiu acumular os 3 milhões vai ter uma renda bem próxima na casa dos 10 mil no mês. Então percebe que nesse cenário você deixa de depender exclusivamente da aposentadoria pública e é justamente esse o objetivo de um bom planejamento financeiro. Construir a sua independência financeira. Agora, para finalizar, outra dúvida muito comum. Tudo bem, mas onde que eu vou investir esse dinheiro que eu acumulei? E a resposta é simples. Vai depender, claro, do seu perfil, dos seus objetivos, mas existem sim alguns investimentos que costumam fazer bastante sentido para quem pensa no longo prazo. E o primeiro que eu quero trazer para vocês é o Tesouro IPCA+. Na minha opinião, ele é uma das melhores ferramentas para planejamento de aposentadoria, porque ele protege seu dinheiro da inflação e ainda oferece um rendimento acima dela. Agora, outra alternativa bastante interessante é a previdência privada, principalmente quando ela é bem escolhida. Hoje existem no mercado excelentes planos com baixas taxas, vantagens tributárias e fundos bastante eficientes. Então, dependendo do seu caso, ela pode ser uma ferramenta muito interessante até mesmo para sucessão patrimonial e planejamento tributário. Mas claro, também existem outros investimentos como ações, ETFs e fundos imobiliários que historicamente apresentaram um bom potencial de crescimento ao longo do período de muitos anos. E sim, eles possuem maior volatilidade, mas quando fazem parte de uma carteira diversificada, podem construir bastante para aumentar o seu patrimônio. E repare que eu não falei em escolher apenas um tipo de investimento. O ideal normalmente é combinar diferentes ativos, porque essa diversificação que vai reduzir os riscos e tornar a carteira ainda mais eficiente. Depois de atender muitos investidores, eu percebo que praticamente todos que chegam atrasados para a aposentadoria cometeram alguns desses erros muito parecidos. O primeiro deles é esperar o momento perfeito. Muita gente pensa, quando eu começar a ganhar mais, eu vou começar a investir. Só que esse momento muitas vezes nunca vai chegar. Enquanto isso, o tempo vai sempre passando. E cada ano perdido faz muita diferença lá na frente. Outro erro é deixar o dinheiro parado. E a inflação, pessoal, não espera. Se o patrimônio não estiver rendendo, ele perde poder de compra todos os anos. E por último, ignorar os custos. Taxa de administração elevada, taxa de carregamento ou investimentos inadequados podem consumir sim uma parte importante da sua rentabilidade ao longo de décadas. Pequenas diferenças anuais fazem uma enorme diferença no seu resultado final. E se você chegou até aqui, quero que você guarde apenas uma mensagem. Você não precisa ser milionário para construir um patrimônio milionário. Você precisa de tempo, consistência e disciplina. Comece com um valor que cabe no seu bolso, no seu orçamento. Pode ser 100, pode ser 300, pode ser 5 mil. O mais importante é começar. Porque o dinheiro investido hoje vale muito mais do que o dinheiro investido daqui a 10 anos. Mas agora eu quero saber de você. Se hoje você decidisse investir pensando exclusivamente na sua aposentadoria, quanto conseguiria investir por mês? Escreve aqui nos comentários, eu leio praticamente todos e posso até gravar um vídeo mostrando quanto que esse valor pode se transformar ao longo dos anos. E se esse conteúdo foi útil para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você quer montar um planejamento financeiro personalizado e descobrir quanto realmente precisa investir para alcançar a aposentadoria que deseja, o link para conversar comigo está aqui na descrição. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.